Bom, eu sou bancária desde 16 anos, faz um bom tempo, né? Eu entrei em 87 no Banco Bandeirantes. Depois eu fiquei um tempo no banco, saí, fui trabalhar com outras coisas. Em 91 eu trabalhei num banco que a gente chama de banco aéreo, que era o ABC Roma, que hoje é ABC Brasil. E depois trabalhei no Banco Itaú, na época do Banco Itaú, onde o acesso controlado do Itaú era terceirizado, não, era bancário, né? Na verdade, aí quando foi terceirizado eu saí. Aí eu fiquei um tempo fora do ramo bancário e em 93 eu voltei para a categoria com o Banco Econômico. E foi aí que eu me firmei, né? Hoje eu sou Bradesco por incorporação. Até a gente brinca no movimento que a gente tem os BI e os BOs, né? Que é os Bradescos de origem e os Bradescos incorporados. Eu sou desses que foi incorporado, que foi econômico, que é econômico, Bilbao, Vizcaya, e foi quando eu vim para a direção do sindicato, no Banco Bilbao Vizcaya. Se reforçou a minha militância no movimento sindical foi com a intervenção no Banco Econômico. Então, com a intervenção, eu comecei a participar, me aproximei mais do movimento sindical. Aí, depois de um tempo, já nessa militância, eu lembro que tinha um companheiro aqui do sindicato que ia na agência, trabalhava na Boa Vista, né? E eles estavam fazendo um trabalho com tabelas, de comparação de tabelas, e ele ia lá porque precisava saber essa informação. Aí eu pegava e falava assim: olha, senhor, infelizmente eu não posso, eu volto à tarde. E aí eu comecei a me aproximar deles, né? E toda vez que eles iam lá visitar o Sindicato Bancário de São Paulo, sempre foi muito atuante na base, né? E eu começava a questioná-los, e aí, quanto vem de aumento, né? E eu conversava muito com eles e eles perceberam a minha proximidade e começaram a me aproximar. Foi quando eu fui convidada pelo sindicato a fazer cursos de formação. E aí foi quando eu me aprofundei mais na minha militância, foi quando eu entrei pela formação do sindicato, fazendo esse processo formativo do sindicato. Eu lembro de vários momentos. Como militante, eu lembro quando a gente se organizava aqui no sindicato, eu não era dirigente ainda, então, portanto, tinha que me proteger, né? E a gente estava numa reunião aqui no Auditório Azul, e nós tínhamos o cara do RH que ele costumava vir no café dos bancários, né? Ele chamava Wagner. E eu estava numa reunião aqui, era meio clandestina a reunião, né? Porque a gente não podia aparecer, você não poderia ter perseguição pelo banco. E aí, quando souberam que ele estava dentro no café, e eu estava em reunião lá, tiveram que me tirar, tinha um romano que era grandão, né? Eu saí meio escondidinha, ele me tirou, tem que tirar a pequena de lá, porque se souber que ela está aqui, certamente ela vai ficar exposta. E já estavam me cooptando para vir para a direção do sindicato naquele momento, né? E eu lembro que antes mesmo de ser direção, a gente fez um jornal no Banco Bilbao Vizcaya na época, eu ajudei, corroborei muito com a construção daquele jornal. Só que eu não era direção, né? E no banco todo mundo queria saber de onde tinha vindo tanta informação. E eu que tinha passado as informações para o sindicato, ainda que eu não fosse dirigente, né? E logo em seguida eu vim para a chapa do sindicato, aí eles descobriram, né, o que eles tanto queriam saber, quem é que estava por trás de ter passado tanta informação naquele momento para o sindicato, e obviamente era eu, né? Não foi nenhuma informação que... Eram informações que eles não teriam normal, né? Assim, mas nada que também comprometesse sigilo ou mesmo profissionalismo. Naquele momento estava tendo um problema de gerentes que tinham sido promovidos, mas não tinham no salário, e aí eu trouxe essas informações e a gente fez um grande jornal naquela época e foi isso. Esse foi um dos momentos que marcaram, mas como direção, eu lembro da famosa, acho que um monte de gente falou sobre isso, mas não tem como não falar de 2004, né, a grande greve de 2004, foi uma greve onde a direção naquele momento ela orientava a aprovar a proposta, porque já tinha se esgotado a via negocial, mas estava tendo uma disputa, as oposições inflamaram a quadra dos bancários, suscitaram a base e naquele ano foi recusada a proposta. E aí a gente entrou numa greve de 30 dias. E eu era coordenadora, foi no dia do meu aniversário, gente. Eu tive uma festa surpresa onde eu não apareci, porque a gente tinha que preparar a greve no dia seguinte, 14 de setembro, eu lembro até hoje sobre isso. E eu lembro que eu era coordenadora da Regional Norte.
E eu lembro a primeira vez que eu tive que falar numa assembleia, eram assembleias muito lotadas, com muita gente hostil, né? Era muito banco público. E eles passaram um bom período com uma política de abono, né? E esses bancos, e eles queriam recuperar essas perdas que eles amargaram com essa política de abono, e então estavam muito forte no Banco do Brasil, a Caixa, principalmente naquele ano 2004. E eu lembro que a Juvândia chegou e falou: olha, você vai falar sobre a Norte hoje na Assembleia. Eu? Né? Eram assembleias muito lotadas, eu fiz até em alguns momentos com o sindicato, com a direção. Ela falou: algum problema? Eu, não, mas tinha todos, né? Porque eu estava ali, era muita gente, eu falei: não. E eu lembro que eu fui naquela greve, eu fui a primeira pessoa que bateu palma, porque não me conheciam tanto como direção do sindicato, né? Porque eu era da base das agências, e eu fui muito pela positiva no meu. E a greve tá forte, eu chamei o pessoal para a luta, e aí bateram palma, tudo. Eu falei: ufa, falei, né? Mas falar que não deu um medinho, né? Esse foi um outro momento que eu acho que marcou. E eu acho que uma coisa que marcou muito, inclusive foi um dos grandes pontos também da minha militância, é a luta feminista. Logo que eu vim para a direção do sindicato, eu já entrei no coletivo de gênero e encampei essa luta das mulheres. Eu acho que vale ressaltar também, quando o governo Lula assumiu, nós tivemos a criação da Secretaria da Mulher, e teve a primeira conferência de mulheres, onde a pauta das mulheres foi levada com mais seriedade pelo governo federal. Eu acho que vale ressaltar. Teve a Marcha das Margaridas, que é uma marcha que marca, né, a emoção da luta daquelas mulheres do campo, e a gente também se somou a essa luta, e tantos outros, né, momentos da luta das mulheres. Eu acho que são momentos que vale destacar dessa luta. Falar do que marcou no sindicato é difícil, porque foram vários momentos. Costumo dizer que o sindicato é uma grande escola, né? Eu acho que não tem faculdade nenhuma que você vive tantas experiências e tão fortes como esse movimento do sindicato dos bancários. E a categoria bancária também, a gente tem uma grande trajetória com um protagonismo muito forte desse sindicato, né? É a única categoria, por exemplo, que tem uma cláusula que fala sobre igualdade de oportunidades em acordo coletivo de trabalho. É o único que tem uma mesa permanente para tratar das questões de igualdade de oportunidades, né? É a categoria bancária, e esse sindicato também sempre teve essas pautas como prioritárias na sua luta, né?